Olá, bora conversar, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Tereza Oliveira. Feliz de você estar aqui nos meus vídeos do YouTube ou me acompanhando no Instagram. Obrigada. Eu coloquei essa semana lá no Facebook ontem que uma pessoa, para poder falar de educação, ela precisa ter enfrentado uma sala com 40 alunos. E é isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso. Quando as pessoas falam de educação, normalmente elas dizem assim, porque a gente precisa construir mais escolas, porque a gente precisa ter mais transporte escolar, porque a gente precisa melhorar a merenda escolar. Tudo isso faz parte, né, de todas as ferramentas que a gente precisa para a educação, mas isso não é educação. Percebe? Aí quando a gente fala assim que o país precisa de mais educação, a gente não está falando de construir mais escola ou creche, de ter mais transporte escolar. A gente não está falando, sabe, de construir mais escola. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de conseguir transmitir e disponibilizar conhecimento para que a gente forme cidadãos que consigam pensar. Mas se eu não der a merenda, se eu não der o transporte, se eu não construir uma escola boa dele ir, o conhecimento não pode ser disponibilizado. Concordo plenamente. Mas o conhecimento em si, ele não depende de tudo isso. Porque você pode disponibilizar conhecimento até numa praça. Percebe? Como a gente tem uma relação com a educação muito distante do que ela deveria ser. E isso também se aplica na educação política do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. Quando a gente fala de política, é aquilo que eu venho falando em 2 vídeos. Todo mundo começa a falar de político. Mas ninguém fala de política. E o que é política? É você conversar, é você trocar ideia. Nós estamos num país democrático. É você conversar, é você trocar ideias sobre políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das brasileiras e dos brasileiros. E aí sim, aí vai entrar tudo, educação, saúde, segurança, e você vai conversando. Isso é política. Agora, você simplesmente achar que porque fala de políticos está fazendo política, errado. Aliás, se você não percebeu ainda, você faz política da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Acho que até a gente faz política até sonhando. Presta atenção, uma pessoa que não trabalha fora de casa, que trabalha dentro de casa, né? Uma mulher que cuida da família. E o marido é quem sai, é companheiro, enfim, é outra pessoa que sai para ganhar o sustento da casa. Desde a hora que ela começa a servir o café da manhã, até a hora que ela serve o jantar e depois disso, depois da louça e da novela, ela está fazendo política. Por quê? Porque durante todo o dia, tanto ela como quem trabalha fora, durante todo o dia, a gente precisa estar encontrando ferramentas até para sair de um trânsito. A gente precisa estar encontrando meios de conseguir conversar sem se exaltar, né, sem se estressar, porque muitas vezes dá vontade de mandar a pessoa para aquele lugar, né? Isso é política. Então você vê que a gente não precisa falar de político, porque na verdade a gente faz política. E é essa política do dia a dia que um país precisa. Porque a gente precisa interagir. A hora que o ser humano consegue interagir, ele consegue, de uma certa forma, perceber valores, perceber necessidades. E aí eu volto para a educação. A educação também é isso. A educação não é só construir escola, dar transporte escolar gratuito, uniforme, material escolar. Enfim, educação não é isso. Isso são ferramentas, né, para facilitar a educação. A educação é uma sala de aula que não precisa necessariamente estar dentro de algum lugar. A educação é você estar conversando com as pessoas e transmitindo para elas aquilo que você conhece
e ouvindo aquilo que elas conhecem também. Então, quando você está ali, né, nessa função, na verdade você também está praticando o seu exercício de cidadania e também está formando a opinião política, a visão política daquela pessoa para quem você está ensinando. Aquele brasileiro, aquela brasileira que está formando, né, o seu conhecimento. Vejam que uma coisa está inserida na outra, e a mesma coisa se eu colocar para a gente discutir sobre saúde aqui é do mesmo jeito, se a gente for discutir segurança é do mesmo jeito, tudo nos leva a um ponto comum: educação. E educação é formação. Educação é você conseguir transmitir e compartilhar conhecimentos. Porque por meio de todo o conhecimento é que nós vamos formar o nosso caráter cultural. E a hora que a gente forma esse caráter cultural, a gente consegue ser mais assertivo, mais participativo na vida política, inclusive. Então, educação é fundamental. Cansada de ouvir os artistas falando que a gente precisa investir na educação. É nessa educação que eu estou falando, que é na formação intelectual dos brasileiros e brasileiras, que neste momento a gente sente muita falta. Por quê? Porque a gente vem de um período que não se podia falar nada, a gente entrou num período que a gente até pôde falar, e hoje em dia a gente entrou num período tão radical, tão 880, que a pessoa, para passar conhecimento, para compartilhar conhecimento, ela é paga para compartilhar conhecimento, mas ela tem que pensar bem de que tipo de conhecimento ela vai passar. Porque a situação não está tão assim, né, democrática, vamos dizer. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Educação é um sentimento que parte daquele que quer compartilhar gratuitamente. O professor ganha para trabalhar, mas a hora que ele está compartilhando, não tem dinheiro no mundo que pague. Porque, na verdade, ele vai conseguir, dentro daquela classe, seja com 40 alunos, 20 alunos, 10 alunos, 5 alunos, 1 aluno, ele vai conseguir plantar uma sementinha. A sementinha da pesquisa, a sementinha do tentar conhecer, do tentar saber. Aí a gente vai melhorar esse país. Vocês podem ter absoluta certeza. Isso é educação. O resto é bijuteria, pessoal. Bora conversar. Quarta-feira eu estou de volta. Em Té.